Sejam muito bem-vindos a este Explainer. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo que é, ao mesmo tempo, fascinantemente incrível e um pouquinho assustador: a neuropsicologia clínica. O nosso objetivo aqui é entender, pecinha por pecinha, como o nosso cérebro constrói a realidade que a gente vive todos os dias. Vamos lá? Para começar, imagina só esse cenário hipotético e, convenhamos, bem chocante. Você acorda de manhã, olha para o lado na cama e não tem a menor ideia de quem é a pessoa dormindo ali, seu cônjuge de décadas. E o mais maluco disso tudo, os seus olhos estão captando cada detalhe anatômico perfeitamente. A retina pega a luz, o nervo óptico faz o trabalho dele direitinho, mas o seu cérebro simplesmente enxerga um monte de formas geométricas flutuando no espaço sem significado nenhum. Loucura, não é? E para entender como isso acontece, dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 1. O colapso da realidade. 2. Falhas na percepção externa. 3. O corpo como inimigo. 4. A cegueira da própria doença. 5. A pane no movimento. E, por fim, 6. A ilusão da consciência. Então, entrando na nossa primeira parte, o colapso da realidade. A gente precisa começar logo desmontando aquela ideia super reconfortante de que os nossos sentidos são gravadores perfeitos do mundo físico. A ciência já mostrou que isso passa longe de ser verdade e esse é o grande mistério que a gente vai investigar. Perceber o mundo fisicamente e compreender esse mundo de fato são coisas que rodam em duas vias neurais completamente separadas no nosso cérebro. A mecânica pode estar 100%, mas a compreensão falha. É literalmente como você ter uma câmera de última geração, daquelas caríssimas, sabe? Mas o cartão de memória está corrompido. A foto entra nítida, perfeita, mas o arquivo que sai dali não significa absolutamente nada. O que nos leva à parte 2, falhas na percepção externa. É aqui que a gente começa a ver como essas falhas no sistema acontecem na vida real. O conceito-chave aqui é a agnósia. Diferente de uma cegueira comum, onde o sinal visual morre ali no olho ou no nervo óptico, um paciente com agnósia visual tem a visão completamente intacta. A luz entra e o córtex visual lá atrás da cabeça desenha tudo perfeitinho. O colapso acontece porque a ponte que liga isso aos lobos temporais, que são tipo o grande arquivo de significados do nosso cérebro, foi simplesmente cortada. E aí fica muito evidente o quão absurdamente especializado o nosso cérebro é. Pega a prosopagnosia, por exemplo. Uma lesão numa área chamada giro fusiforme impede que a pessoa junte as peças de um rosto. Ela vê nariz, boca, olhos, mas é como um quebra-cabeça todo desmontado. Na agnosia para cores, a pessoa passa em qualquer teste de vista com louvor, mas se você pedir para ela pintar uma maçã, ela pode colorir de azul e achar super normal porque o conceito do que a cor significa no mundo real foi apagado. E a kinetopsia? Nossa, essa é aterrorizante. O cérebro perde meio que a calculadora de movimento. A pessoa vê o mundo como um vídeo travando no celular, sabe? Atravessar a rua vira um risco fatal, porque um carro que está a 100 metros de distância de repente teletransporta para 10 metros no quadro visual seguinte. Agora, o mais impressionante é que essa realidade neural é totalmente personalizada. Olha só o caso da amúsia. Uma pessoa comum, leiga, processa a música de um jeito mais intuitivo, lá no hemisfério direito. Mas um maestro, depois de décadas de treino intenso, reorganiza o cérebro fisicamente para processar a música como uma linguagem estruturada, lá no hemisfério esquerdo. Ou seja, uma mesma lesão milimétrica do lado esquerdo não faria cócegas na percepção musical de uma pessoa comum, mas pode destruir completamente a compreensão musical do maestro. Uma sinfonia do Beethoven vira literalmente um barulho de panelas caindo no chão para ele. Bom, vamos para o tópico 3, o corpo como inimigo. Porque se perder o contato com o mundo externo já é bizarro, perder o reconhecimento do próprio corpo é cenário de filme de suspense. Essa é a chamada assomatognosia. Geralmente ela vem de uma lesão no lobo parietal direito, que é justamente a região que mantém o nosso mapa corporal unificado. Quando essa área sofre um dano, o cérebro simplesmente deleta o lado esquerdo da sua existência mental. Os músculos estão ali, funcionando perfeitamente, mas a pessoa penteia só a metade direita do cabelo, come só a comida que está na metade direita do prato e simplesmente ignora que o resto do universo existe. Mas calma, que piora. E quando o paciente desenvolve o que a gente chama de misoplegia? É um sentimento muito intenso, um ódio violento e genuíno contra o próprio braço que ele está ignorando. Mas por que isso acontece? O cérebro está vendo um braço ali na cama, sente um peso, mas o mapa mental jura de pés juntos que não tem braço nenhum ali. Essa dissonância cognitiva gigante aciona o hemisfério esquerdo. Ele entra em cena como um advogado de defesa desesperado e começa a fabricar uma história muito louca para explicar isso. O cérebro simplesmente decide que aquele braço é um corpo estranho, um intruso.
Seguindo por nosso quarto ponto, a cegueira da própria doença. Essa tentativa maluca do cérebro de manter uma narrativa de normalidade a qualquer custo nos leva a algo que quebra a regra básica da autopreservação. A gente chama isso de anosognosia. E o crucial aqui é entender que não é teimosia, tá? Não é negação psicológica ou emocional. É a destruição física e anatômica do circuito que monitora os nossos erros lá no cérebro. Uma pessoa com metade do corpo totalmente paralisada depois de um derrame pode olhar para você com uma serenidade absurda e dizer que consegue levantar da cama agora mesmo e correr uma maratona. E para ela não é mentira. Naquela realidade virtual projetada pelo cérebro afetado, a capacidade motora dela está 100% impecável. A gente consegue ver esse colapso passo a passo na síndrome de Anton. O paciente tem uma cegueira cortical total, mas briga dizendo que está enxergando tudo. Como as áreas de consciência lá na frente do cérebro perguntam: "Ei, que a gente está vendo?" e o sistema de alerta está quebrado e não avisa sobre a cegueira, sabe o que o cérebro faz? Ele preenche o vácuo com memórias antigas. Ele inventa a cor da gravata do médico, os móveis da sala. Se o paciente tropeçar numa cadeira e cair, o cérebro fabrica na hora uma fake news. Ele vai dizer: "Ah, o piso estava muito liso" ou "tropecei no cadarço". Tudo isso antes de admitir que o sistema visual pifou. A narrativa inventada é sempre mais forte que a realidade. Parte 5. A pane no movimento. A gente falou muito até agora de como as informações entram, mas e a saída? O que acontece quando chega a hora de agir no mundo físico? Isso nos joga direto no terreno das apraxias. Imagina um pianista profissional. Ele senta de frente para o piano, a força muscular está perfeita, ele lê a partitura como ninguém, reconhece o instrumento, mas de repente aquele conhecimento prático, aquela receita de como traduzir a nota visual no movimento do dedo na tecla, simplesmente evaporou da cabeça dele. Isso mostra de um jeito genial como o nosso cérebro divide o trabalho. O córtex motor primário é meio que o operário, o cara que puxa as cordas para mover os músculos. Mas existe um arquiteto, que é o praxicon, lá no lobo parietal. É lá que fica guardada a biblioteca com as receitas de bolo de todos os movimentos que a gente aprende na vida. Se esse arquiteto é destruído, o paciente pode pegar uma chave de fenda, saber perfeitamente o que é, mas tentar usar batendo num prego como se fosse um martelo. A inteligência da ferramenta se desconectou totalmente da execução do movimento. E para fechar essas panes de movimento, tem um nome bem complicado para um teste médico super simples: adiadococinesia. Pedir para alguém ficar batendo a palma e o dorso da mão na própria perna rapidinho parece brincadeira de criança, né? Mas falhar nisso é o grande sinal de dano no cerebelo. Sem esse pequeno maestro escondido na nossa nuca, que gerencia tudo em milissegundos, a fluidez natural do movimento humano simplesmente vira um caos total. O que nos traz, por fim, a parte 6, a ilusão da consciência. Depois de ver de perto todas essas falhas visuais, corporais e motoras, a gente é obrigado a dar um passo para trás e olhar para a parte filosófica de tudo isso. A nossa percepção diária, essa sensação tão óbvia de que a realidade é um fluxo contínuo desde que a gente acorda, na verdade não é um fato inquebrável. É uma baita de uma construção. É um truque de edição super refinado do nosso cérebro. Literalmente um castelo de cartas gigantesco mantido por dezenas de módulos totalmente independentes. Um processa a cor, outro movimento, outro mapa do seu corpo, e todos eles estão lá trabalhando freneticamente em milissegundos só para manter a ilusão de que somos uma coisa só funcionando perfeitamente. E sabendo agora que basta o rompimento de umas fibras microscópicas para transformar alguém que você ama num estranho geométrico, ou seu próprio braço num inimigo na sua cama, fica a grande pergunta final. Até que ponto a gente pode confiar cegamente na realidade que o nosso cérebro entrega pra gente toda manhã? Essa é daquelas reflexões que mostram o quão frágil, mas ao mesmo tempo incrivelmente fascinante, a mente humana realmente é. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise de hoje e até a próxima.